Primeiro é aceitar que a gente tem todo esse preconceito. Primeiro é a gente aceitar que a gente é ignorante também. Muitas empresas dizem investir em diversidade e inclusão, mas no dia a dia, às vezes não consegue diferenciar o que é diversidade, o que é inclusão, o que é equidade e o que é acessibilidade. Olá, pessoal! Bem-vindo ao Intralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Ao meu lado eu tenho o Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. E hoje a gente vai falar sobre inclusão, sobre diversidade e pertencimento. Elementos importantíssimos para uma organização mais saudável e mais justa. O nosso convidado de hoje é alguém que vive esses temas na prática. Rodrigo Boto é comunicador, fundador da Boto Libras, palestrante, intérprete de Libras, nascido no Amazonas e atua em projetos de acessibilidade, diversidade e inclusão. Ele leva reflexões reais para empresas, escolas e eventos culturais e sociais. Aliás, acabou de sair do Detal. Rodrigo já palestrou em espaços como TEDx e Expo Favela e acredita que criar espaços mais humanos é urgente e necessário. Suas falas abordam diversidade e inclusão nas organizações, acessibilidade comunicacional, Libras, pertencimento, identidade, interseccionalidade, educação e cultura, olhando sempre para um futuro possível. Rodrigo, que alegria ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Intralizando. Obrigado a todo mundo do Intralisa. Eu vou me autodescrever, tá bem? Eu sou um homem cis, LGBT, tenho uma pele morena, tô usando um casaco de cor cinza, uma camisa preta por baixo, uma calça preta e um tênis verde com listras laterais. Muito bom. Na sequência, Milena, eu tô de calça preta, sapato preto, tô com uma blusa verde com algumas bolas bege, um bracelete dourado, um colar preto, os meus cabelos são castanhos, pouco para baixo da altura dos ombros e eu tenho a pele clara. Boa, Mia. Agora, para fechar, eu, Daniel, estou com uma camisa azul social escura, calça preta, tênis preto, minha pele é branca, tenho barba, meu cabelo é curto, castanho, mas mais grisalho do que castanho. É isso aí. Certo, Rodrigo? Arrasou. Muito bom. Rodrigo, vamos para a primeira pergunta? Ó, segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 24 milhões de pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, muitas ainda são invisíveis para o mundo corporativo. Muitas empresas dizem investir em diversidade e inclusão, mas no dia a dia existem ainda muitas barreiras de acessibilidade. Vou dar um exemplo para você na comunicação interna. Muitas vezes falta acessibilidade nas reuniões, em plataformas de comunicação, em eventos. Na sua visão, como diferenciar o discurso de inclusão de uma cultura que realmente pratica a acessibilidade? Quais sinais você acha que a gente consegue perceber e que mostram que a inclusão está de fato acontecendo e não está sendo apenas comunicada? Eu acho que o primeiro fato de a gente identificar são os valores, né? E um deles, primeiro, é representatividade. A segunda, ela tem que ser essa prosperidade enquanto carreira. E a segunda tem que ser a inclusão e as ferramentas que a gente usa. Quando a gente entra em uma organização que não tem um diagnóstico daquele profissional, a gente não tem nada. A gente tem somente mais uma pessoa para fazer algo prático, né? E hoje, quando você recebe uma pessoa diversa na sua organização e não tem uma ferramenta para que a pessoa desenvolva, a gente não tem uma equipe preparada e nenhum líder para lidar com realmente uma pessoa. Hoje a gente tem uma ideia que o RH, ele é esse super poderoso, né? Ele sabe de tudo, ele vai dar conta de tudo. Mas quando a gente se toca que a gente precisa de umas ferramentas como a acessibilidade, como atitudinal, como a comunicacional, né? A gente traz para perto, a gente percebe que as pessoas que cuidam dessas pessoas são pessoas também dessas classes minorizadas, como pessoas pretas ocupando esses cargos, são pessoas com deficiência também lutando para sobreviver. Então, quando a gente vê na empresa que tem representatividade de cargos também, quando a gente vê que tem pessoas ali tendo carreiras ali e se desenvolvendo, a gente percebe que tem um indicador muito interessante para quem realmente investe e prospera na diversidade. Entendi. Então, a gente pode dizer que passa, então, por um planejamento estratégico, por algo intencional, né? Sim.
está antes de tudo isso. Está intencional, né? Você receber alguém ali e você não sabe de onde aquela pessoa vem, né? O que aquela pessoa tem de bom também, né? Parar de resistir a essas suposições de como a pessoa ela lida no dia a dia, né? A gente tem que deixar muito claro também o que aquela pessoa vai fazer dentro daquela organização. Né? Ter, claro, as suas responsabilidades, mas sempre perceber o que ela faz de bom além da sua deficiência. O que ela faz de bom além do seu marcador social. Eu sou uma pessoa preta, posso ser uma pessoa gorda, uma pessoa branca, uma pessoa com deficiência. E para além disso, o que eu sou bom? Muito bom. É uma reflexão, né? E para a gente entender isso, nada melhor do que perguntar, de conhecer o nosso público de fato, né, Rodrigo? Perguntar, isso é interessante, né? Ainda tem muito liderança ainda que as pessoas perguntam, nossa, qual é a diferença disso, daquilo? E aí eu gosto muito de destrinchar já, de começo, a diversidade, a inclusão e a acessibilidade. Elas é esse momento bem crucial, importante para quem trabalha, porque a diversidade, ela está lidando com essas várias identidades que a gente tem, enquanto brasileiro, porque o Brasil é um Brasil diverso, um Brasil de cores, um Brasil de classe, enquanto a inclusão, ela é a forma como as pessoas vão entrar dentro desse mercado. E a acessibilidade é a ferramenta para que a pessoa possa ter autonomia dentro desse ambiente. Foi muito bacana você trazer essa diferença, porque muita gente que está nos assistindo ou nos ouvindo, às vezes não consegue diferenciar o que é diversidade, o que é inclusão, o que é equidade e o que é acessibilidade. Então, a acessibilidade é a ferramenta. Exato. Eu gosto muito de trazer um exemplo do cinema, para a gente trazer para perto. Quando a gente vai no cinema, a gente quer assistir aquele filme que a gente ama. Que forma que a gente assiste aquilo? Ele é legendado? Ele é dublado? Como você gosta de assistir? Qual é a forma que você assiste? Eu, geralmente, assisto legendado. Ou no idioma original do filme. Sem legenda e sem dublagem, por exemplo. Aí eu pergunto, não, te digo, né? Então você sabia que você está usando o recurso de acessibilidade? Se não tivesse alguém para traduzir, para legendar, você não teria acesso a essa informação. É verdade. É engraçado isso que você trouxe, né? É para refletir mesmo. Às vezes a gente tem essa acessibilidade, geralmente a gente associa a alguma deficiência, né? Exato. A gente trazer para perto e dizer, eu também sou, eu dependo da acessibilidade para poder existir, para ter acesso à informação. Isso é equidade. A gente traz para perto. Imagine você entrar numa sala, que é um filme que não é que você sabe, você quer muito assistir, e tá numa língua que você não conhece. Em japonês. E você não conhecer japonês, você vai ter algo inacessível, né? Então não é só preparar um espaço. É estar pronto com um profissional preparado para acessibilizar o conteúdo. E que não seja pontual, né, Rodrigo? Que seja sustentável, né? Sustentável. Pra que essa acessibilidade acompanhe a jornada do colaborador do momento que ele chega até o momento que ele vai embora. Exato. E assim, a acessibilidade é um futuro nosso, não é? Não é só para pessoa com deficiência. É para mim, porque eu quero ir no cinema com 80 anos, 90 anos, quero assistir... Todos nós. E eu não sei como eu vou chegar. Será que o espaço vai ser acessível? Porque tá todo mundo vivendo bem, tá todo mundo vivendo muito, que dizem. Mas será que a gente vai viver mesmo com acessibilidade? Espero que sim, e você também, né? Esse exemplo que você trouxe do cinema é fantástico, né? Porque faz com que, eventualmente, uma pessoa que não tem uma necessidade especial consiga imaginar ou experienciar a realidade. Claro que não conseguiram uma palavra muito forte, mas consiga metaforicamente experienciar o que seria, né? Então, assim, você ir no cinema e ver um filme em japonês e não ter uma legenda, não é difícil? Então, imagina que as pessoas que precisam de acessibilidade, né, elas vivem isso todo dia, 24 horas por dia. Então, é necessário, sim. E é uma coisa mais incrível que sempre vai ter a primeira vez. Sempre vai ter a primeira vez para uma organização e sempre pode ser a nossa primeira vez também. A gente nunca sabe quando a gente vai utilizar. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade mesmo. Verdade. Rodrigo, muitos programas de inclusão acabam parando na conformidade. As empresas contratam, treinam, mas não transformam isso em cultura. O que falta para a inclusão e acessibilidade para que elas sejam mais vistas como ativos estratégicos, ou seja, para além daquilo que é lei, sabe? Que é legal, das cotas. Entendo. Quando você vê uma organização, você pega ela como um exemplo muito legal, que é da Magalu. Não sei se vocês sabem, mas a Magalu, ela tinha 50% de pessoas diversas, pessoas negras na sua organização. Eu não sabia.
Exato, mas como é que ela tornou isso uma cultura, né? Teve que equipar esses cargos. Porque a maioria dos 50% de pessoas que eram ocupadas eram feitos era salários, cargos menores e feito por pessoas negras. Então a gente teve que fazer um programa para reverter isso. Então a Magalu é um case também, para quem Ou precisa seja, ela entender. adequou todos os cargos e Ela salários. adequou. Então ela já tinha uma empresa que estava ali. Então ter esse valor de diversidade e inclusão dentro da empresa foi mais fácil. Quando você tem uma organização que a maioria dos cargos são pessoas brancas, são pessoas privilegiadas que já têm esse histórico, a gente não consegue ver um indicador de desenvolvimento desses grupos, dessas pessoas dentro da organização. É correto dizer que quando a gente tem uma empresa diversa, a gente tem uma empresa que tem uma amostra real da sociedade? É correto dizer isso? Que ela representa o que a sociedade é da porta para fora? Se eu tenho uma empresa composta por colaboradores diversos, eu estou representando a realidade da sociedade? Você representa quem está consumindo também. Então, acho que, de fato, é uma empresa diversa. Se eu chegar lá na sua empresa e você fala uma empresa, um exemplo, uma empresa que vende produtos da Amazônia, eu chegar lá não tem ninguém parecido comigo, eu não vou comprar a tua empresa, eu não vou comprar o teu sonho. Não faz sentido para mim. Eu acho que muita gente hoje, principalmente a geração que tá vindo agora, que é a minha geração, né? A gente não quer muito dar força pro desejo do outro, que não faz parte dos nossos valores. A gente não tá vestindo mais a camisa. Então, a diversidade também tem muito esse discurso, né? E a gente tem que amadurecer isso para além desse discurso. Eu ia te fazer uma pergunta. Olha, que você começou a falar isso, eu ia te fazer a seguinte pergunta, né? É, se isso realmente é só discurso, né? Você se colocou num papel de uma geração, né? Você se enquadrou aí numa categoria, né? Que é a geração Z, eu imagino. É só discurso de que eu não vou comprar um produto que não tenha congruência com o meu valor, ou de fato eu não vou comprar um produto que não tenha congruência com o meu valor? Exato. Eu acredito que eu vejo muito hoje a internet ter mais acesso e ter mais esse poder de influência. Então, se eu levo uma pessoa, né, para uma empresa, até os influenciadores hoje, né, a gente convida pessoas, conectam pessoas, ver pessoas, consomem pessoas, é mais fácil para que uma empresa tenha ali uma mediação de reputação positiva ou negativa. Então, quando você vê alguns tipos de ações que não batem com representatividade, então não tem porquê. Então, quando eu vou fazer uma marca X para falar de um grupo ou de um estado tal e não tem essa representatividade, a gente não vai acreditar nisso. E é para qualquer estratégia. Não sustenta. Não sustenta. Legal. Muito bom. Rodrigo, eu vou entrar numa questão agora que é mais voltada para indicadores, né? Para muitas pessoas, o pertencimento é algo muito subjetivo, né? Para muitas empresas também. Mas a gente sabe que aquilo que não se mede não se prioriza, né? Então, que indicadores, sinais ou métricas você considera relevantes para, de fato, diagnosticar a presença ou, infelizmente, a ausência de pertencimento real? O pertencimento, ele é real, né? Eu acho que a gente pode até mostrar dados, mas o sentimento não muda quando a gente não vê representatividade nos cargos. Então, eu vou entrar numa empresa e ver quem é gerente, tem majoritariamente feito por pessoas que são brancas ou que não são negras, enfim, ou que tem um discurso de diversidade, ele se torna só uma foto, um discurso no final do ano, isso não gera meta nenhuma, recurso nenhum para nada. Eu gosto muito de uma brincadeira, eu acho que nem brincadeira, mas uma coisa muito legal que a L'Oréal faz. Ela é uma empresa de cabelo, né? Ela juntou junto com uma marca que chama Pantera, e ela utilizou isso no mês de uma ação LGBT para pessoas que jogam cabelo para a comunidade. Isso fez muito sucesso. Jogam o quê? Exato, eles rodam cabelo. Rodam cabelo? Você sabe? Fazer Exato, assim? exato. Isso foi muito impactante, foi muito gostoso, porque ele juntou geração, juntou história e fez uma boa ação. Tanto LGBT quanto a geração atual. Numa linguagem mais moderna. Numa linguagem mais moderna que a gente utiliza agora. Então ele fez o produto para aquela geração. Então quando a gente melhora o nosso produto, a gente melhora o nosso acesso também. E também a representatividade. E transforma comportamento, né? Exato. Né, Dani? E assim, eu acho que
quando a gente vai nessa direção da diversidade, a gente está sendo mais humano. Sem dúvida. Então, além de números, além de qualquer coisa, é necessário. Então, Verdade. Agora, para quem hoje se sente invisível ou isolado nos times, né? Seja por deficiência, seja por uma questão de origem, seja por uma questão de identidade, que tipos de espaço ou de práticas de escuta, né? Você já viu funcionar bem na sua experiência e quais apenas parecem escutas, mas não são efetivas? Eu acho que uma coisa que funciona bem é ter um comitê ali que Ótimo. funciona e gente que entende o valor de diversidade. O que funciona muito é trazer essa experiência junto com a equipe para esses eventos, não é? Esses eventos de diversidade. Porque a pessoa vai ter essa experiência e também vai escutar o outro. Essa é a chance que a organização tem junto com o colaborador. São ações de sensibilização, você acha? Nos ações de diversidade. Eu acho que isso é essencial. A gente acaba percebendo ali, tipo, nossa, eu nunca percebi que você se sentia assim. Somente mulheres, né? O indicador, se você faz um diagnóstico dentro de uma organização e você pergunta como que essas mulheres se sentem para opinar dentro de uma decisão da sua organização. Elas se sentem bem, se sentem mal? E aí você vai descobrindo, opa, eu acho que tem alguma coisa acontecendo aqui. Então esse é um bom indicador, né? E isso gera pertencimento, isso gera segurança, isso gera saúde mental. Muito bem. Muito bem, concordo com você. Com relação às cegueiras e erros comuns, né? Cegueira no sentido de não querer ver aquilo que muitas vezes está na nossa frente, né? Quais são os principais pontos cegos que você observa nas empresas quando o tema é comunicação acessível? Comunicação acessível. Tem um caso, acredito que eu falei para você, de uma empresa me contratar para uma comunicação interna no evento. E chega lá, eu fiz todo o acesso, toda a interpretação e no final fui perguntar para a colaboradora se ela entendeu. E ela disse não. Ela fez a leitura labial. Não, eu não sei Libras. E eu perguntei, Ai, Senhor. ué, mas ninguém me falou nada. Então não adiantou nada. Ou seja, a empresa não conhecia a necessidade do seu público. Exato, porque a gente tem muito essa ideia que a deficiência ela é uma coisa homogênea, né? Todo mundo tem a mesma A deficiência. mesma necessidade. E ela é a mesma necessidade e não funciona assim. Então, acho que o primeiro passo é a gente tirar essa dúvida e perguntar. Eu ia fazer uma pergunta que você acabou de responder. Mas é isso, né, Dani? São aprendizados, né? Que nem, por exemplo, eu estava contando para ele antes da gente começar o podcast que para mim foi uma surpresa saber que nem toda pessoa surda conhece o nosso alfabeto. Então, que muitas vezes legendar vídeo, achando que você está dando acessibilidade, não tá, porque não necessariamente ela entende o nosso alfabeto. Sim. Exato. Né? Ou seja, existe um risco muito grande das empresas estarem tomando ações erradas. Exato. Na intenção de algo que até é nobre, mas a falta de conhecimento, a falta de profundidade no tema faz com que ela haja muitas vezes errado, como o exemplo que você acabou de dar. Trouxe. Quer dizer, vamos perguntar, né? Vamos conhecer a necessidade do outro. Né? Exato, vamos fazer um diagnóstico. Né? Qual a necessidade? Aí a gente consegue ser assertivo. Sim. E aí, Perfeito, Rodrigo, vou trazer à tona de novo uma fala que você teve aqui agora há pouco com a gente, que é trazer as pessoas realmente que possuem a necessidade para que elas possam dizer o que é necessário ou não. Exatamente. E não outra pessoa Falar ficar por falando... ela, né? Exato, é o lugar de fala. É o lugar de fala que a gente estava falando. Então, ter um RH inclusivo, que tem esse comitê de diversidade, que é aberto para essas pessoas, eu acho que transforma em cultura e transforma em produtividade, em resultado de uma empresa diversa. E uma empresa mais saudável também. E mais saudável né? para todo mundo, né? Eu acho que esses são os indicadores, né? Será que essa pessoa, dentro da sua intencionalidade, né? Como ela se afeta, como ela age ali naquela empresa, ela está sendo bem direcionada, ela está sendo orientada, o que fazer, o líder sabe como lidar com isso, ele tem experiência com essas pessoas, ou ele só tem apenas experiências com seu grupo de liderança. Não, e eu acredito que não é só, a gente falou um pouco antes, que essa conversa nem deveria existir. Exatamente, não porque deveria assim, existir. o corpo vem antes, o marcador social vem antes.
Mas e para a gente trazer prosperidade, eu me pergunto, mas o que você é bom antes da sua deficiência? Porque antes da sua deficiência você é uma pessoa. Sim. Antes da sua cor você é um alguém. E se sabe, Rodrigo, tem uma outra questão de comportamento aí, que muitas vezes, quando você faz essa pergunta para a pessoa, ela foi tão rotulada a vida inteira que ela duvida até daquilo que ela é capaz além da própria deficiência. Exato. Então, exato. A gente ter essa insistência em achar que como o outro vai lidar com um determinado trabalho. E quando você, não só a gente pode fazer uma rotatividade ali, como a pessoa pode lidar com outra atividade, a gente pode se surpreender. Não é porque assim, pra gente até identificar o que a gente é bom, a gente demora. Imagine com uma pessoa com deficiência, imagine com uma pessoa de um grupo subrepresentado. Pode falar. Ô, né? Rodrigo, uma curiosidade quem encabeça nas empresas a iniciativa de contratar um trabalho como o seu, de educação, Sim. de conscientização, quem que é? O RH? O RH. O RH, ele é esse, né, é essa organização que está ali para lidar. Porque um profissional de diversidade e inclusão, ele também é um profissional de RH. Sim. Né? Ele é equiparado para estar ali com essas pessoas, porque ele lida literalmente com uma pessoa, não é? Deixa eu fazer uma pergunta, né? Curiosidade também. Você acredita que esses exercícios, esses team buildings que são feitos de empatia, né? Que é a pessoa tentar se colocar no lugar do outro para entender a necessidade daquela pessoa com deficiência, esse tipo de treinamento é efetivo para esse fim? Eu acredito que o treinamento de empatia, né, de olhar para a dor do outro, ele sempre me parece um desejo desejado para as empresas, porque ele se torna só expectativa, ele não se torna algo efetivo, não se torna um valor. Acho que primeiro identificar qual é o valor e por que a gente está fazendo isso. Qual é a etapa que a minha empresa está em diversidade? O que a minha empresa quer? O que ela deseja agora? É genuíno ou é só para marketing? Exatamente. Né? É pela reputação da minha empresa, isso não vai sustentar a longo prazo e nem a médio prazo. Então é saber a estratégia certa e assertiva. A gente, enquanto nosso país, a gente não é referência enquanto diversidade, mas a gente pode se tornar uma referência enquanto Que diversidade. país hoje é referência? Você tem esse dado? Estados Unidos tem boas ações enquanto diversidade porque ele ainda tem 15%, 13% de população negra no país. Muito menor, enquanto o Brasil tem maior. Ele já tem muito mais ações enquanto diversidade. Então, tanto que tudo que acontece impacta em assuntos de diversidade, afeta também aqui no nosso país. Entendi. E a gente está vivendo isso agora, né? Vivendo isso agora. Muito bom. Agora, em sua experiência, como que líderes, especialmente os de média gestão, podem se tornar agentes de inclusão? Agente de inclusão além de escutar, é poder conhecer mais. Conhecer mais, estudar mais sobre. Né? A gente vai juntar programa, sensibilização, profissionais, mentorias, estudos, faculdades. Hoje você falou, a gente entra na internet, a gente tem ali um leque de informação. Então, acho que talvez não seja só pela informação, mas seja pela experiência, pelo contato humano. Isso não tem como separar. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre interseccionalidade. Ô, palavrinha difícil de falar, hein? Interseccionalidade. Né? Kátia Cotirene, ela deixou tudo mais difícil. Gente, em suas falas, você sempre traz conceitos de interseccionalidade. Eita, Exato. consegui! Pode explicar na prática o que isso significa dentro do contexto das organizações e, se possível, compartilhar um caso aí em que aplicar esse olhar fez toda a diferença. Boa. A interseccionalidade, ela é um marcador social e como isso é atravessado para cada tipo de pessoa. Ou seja, eu posso ser um exemplo, eu posso ser uma mulher que também é de um grupo subrepresentado e posso ser lésbica. Eu posso ser um homem gay preto, eu posso ser uma pessoa trans, preta e periférica. Ou seja, ele representa mais de um grupo. Então, ele é atravessado pela mesma experiência com vários marcadores sociais. Então, dentro de uma organização, quando você lida com essas pessoas que já têm essa tendência, já têm esse histórico enquanto representatividade, né, de luta, é muito mais fácil ele ser recebido e acolhido por uma pessoa que tem representatividade negra, mulher, preta na liderança, do que uma pessoa que não faz parte desse grupo. Você acha que a resistência, né, ela parte da ignorância, da falta de conhecimento?
Sempre. Acredito, sempre. Né? A gente sempre tem essa insistência nas suposições. Mas isso também faz pelo nosso viés, né? Assim, primeiro é aceitar que a gente tem todo esse preconceito. Primeiro é a gente aceitar que a gente é ignorante também. Não é? Eu não posso dominar um assunto. Eu posso trocar um assunto, trocar uma ideia. A gente amadurece através da troca. É verdade. Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho de cultura, educação e origens, né? Que vem com o Rodrigo aí, que nasce no Amazonas, um território com múltiplas realidades culturais e linguísticas também, né, Rodrigo? Sim. Como isso te moldou como comunicador e intérprete de Libras, né? E que aprendizados que essa origem te traz, né? E queria entender também como que você foi parar nesse mundo das Libras, da acessibilidade. Exato. O nosso país fala muitas línguas, né? E uma delas é os povos originários e com certeza também a Libras. E meu primeiro contato com uma língua diferente foi a Libras em 2014. E fiquei muito surpreso nisso. No estado do Amazonas a gente tem 2 escolas inclusivas, que é o Augusto Carneiro e tem a Escola de Freira. Eu tive a experiência do governo antigamente, dava capacitação e não tinha faixa etária. Então eu consegui acessar através disso. E até hoje não precisa, qualquer pessoa pode aprender. Quando eu tive essa experiência, uma coisa que eu aprendi muito, né? Eu sou do interior, sou interiorano, sou caboclo mesmo. E a gente vive ali em uma cadeia, né? Muito diversa. Não tem como falar da Amazônia sem ser diversa. E o que mais eu aprendi foi a escuta. Porque eu escutei muito pra mim. E uma coisa que eu não deixei a chegar aqui onde eu tô é não permitir que me roubem um tempo de assimilar para poder agir. Porque a gente tem muitas ideias, a gente tem muito isso. E o outro, ele pode te dominar através dessas ideias. E ele deixa o outro ali separado, ele pode deixar o outro silenciado, segregado. E ainda o norte do nosso país, ele ainda está à margem do nosso país. Tem muita gente que está à margem do nosso país que precisa de uma oportunidade e não é por falta de talento. Eu passei desde 2014 até aqui escutando em faculdade, em curso, em atendimento especial para pessoa com deficiência, porque eu estava escutando. A minha experiência enquanto pessoa diversa eu passo muito tempo escutando. Porque quando você está traduzindo algo para alguém, você está escutando os sentimentos dela. E, de fato, vai entrar nos sentimentos. Isso que você tá falando. Sempre vai dar. Sempre quando alguém chega numa organização, faz um evento, ela vai dizer como ela se sentiu enquanto ela fez o processo. Então, eu fui refinando os meus sentimentos, fui refinando os sentimentos dos outros, as minhas empatias. Então, as minhas falas foram: o que tu precisa? O que eu preciso para a gente tornar mais equitativo, uma sociedade mais honesta e colaborativa? Porque a gente só consegue avançar com as mãos, não é? Sim, sem Exato. dúvida. Agora, eu tenho uma pergunta, né? O que diferencia, né? Qual foi o comportamento que você acha que você teve que diferenciou você das outras pessoas da mesma região que você? O que eu quero dizer com isso? Você saiu do Amazonas, você veio para São Paulo, você hoje empreende, tem uma equipe que trabalha para você, ou seja, eu posso dizer que o Rodrigo é um profissional bem-sucedido, né? O que te levou a isso? Por quê? Por que o Rodrigo se destacou em relação aos seus conterrâneos, por exemplo, que estão à margem, como você bem colocou? Entendo. Eu acho que o primeiro foi, apesar de escutar muita gente, é escutar, né? Quando eu comecei a me escutar, eu comecei a entender o que eu gosto de fazer. E eu falei, eu gosto muito de fazer isso. Então eu comecei aprendendo Libras, fui me conectando com pessoas, fui me profissionalizando, fui empreendendo. Achei que era uma vantagem no começo, mas na verdade é um direito. E muita gente não sabe. E uma coisa que eu sei, que eu acho que a minha mãe já me falou, sabe quando a pessoa fala que fala até pelas mãos? Eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa. Olha o trocadilho. Eu fui essa pessoa. E aí eu me identifiquei como pessoa comunicadora. Então, foi essa virada de chave, quando eu adotei o que tem melhor de mim. Eu tenho erros, como qualquer outra pessoa tem, mas eu alavanquei o melhor de mim. Então, eu fui astuto, eu fui corajoso, né? Você confiou no seu propósito. Confiei no meu propósito. Muito bom. Na sua visão, qual o equilíbrio ideal entre o papel da educação formal
e daí eu tô falando das escolas, de todos os níveis, até as universidades, e os programas internos de sensibilização nas empresas. Por onde realmente começa uma transformação cultural inclusiva? E daí vamos trazer um pouquinho da questão educacional Brasil, né? Desse déficit educacional Sim. que a gente tem, né? Que a gente vive. Sim. Hoje no Brasil, eu acredito que a escola, a experiência, a escola em si, ela já é aquele lugar diverso, né? Mas a gente nunca tem essa profundidade enquanto como essa pessoa chega até a escola no Brasil. Ainda, acho que 56%, uma faixa etária muito grande no Brasil, ainda vai à escola só para comer. É verdade. Isso é um fato muito interessante. É verdade. E eu tive a experiência de ter colegas de trabalho, tá? E conseguir vaga de emprego, e eu não achava que eu era a pessoa mais inteligente. E eu achava que pessoas mais inteligentes que eu estavam na minha sala, mas essa pessoa só ia para comer. Então, assim, tem muita diferença ali que vai se batendo nessa intelectualidade enquanto escola do Brasil. Enquanto você se torna um profissional de RH, você também vai se identificando e entendendo, nossa, eu tive essa experiência em sala de aula e tinha alguém que foi isso, ela não conseguiu essa oportunidade porque morava longe, porque era isso. E aí você vai entendendo, nossa, eu negociei muito o meu direito de acesso, o meu direito de existir, e vai muito nesse lugar. Então, quando o RH entende esse lugar, nossa, talvez eu tenha contratado essa pessoa a primeira vez, e isso vai ser uma possibilidade para a vida dela, isso vai impactar não só ela, mas uma família inteira. A gente consegue entender esse lugar, trazer para perto. Você conhece o que a pessoa gosta, você traz para evento, você leva. Você não vê a diferença que traz isso para as pessoas. Quando você faz um Family Day dentro da sua empresa, você entende ali quais são as especialidades, de onde a pessoa vem, e aí você integra aquilo. Se aproxima, né? Se aproxima, né? Essa proximidade que a gente quer. Muito bom, muito bom. Agora, fala de futuro, né? A gente vive tantas transformações todos os dias, né, Rodrigo? Olhando para os próximos 5 anos, que parece que são tão longe, mas na verdade não Não tá, estão né? longe, não estão longe. Quais tendências você enxerga como mais decisivas na pauta da acessibilidade e da inclusão? Seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista regulatório, ou seja do ponto de vista cultural. Exato. Primeiro, eu acho que é tecnologias assistivas, né? A gente já utiliza de todas elas. Então, primeiro, entender quando foi que a gente utiliza a tecnologia para acessibilidade, não. O exemplo dela é a Alexa. Quando a gente se tornou assistente virtual, mas sempre foi uma acessibilidade para pessoas cegas. Sempre se tornou isso. Mas a gente nunca trouxe para perto, a gente nunca trouxe como usuário também dessa ferramenta. Porque toda tecnologia, ela serve para gente. Ela serve para nos ajudar, para nos auxiliar. Hoje ali, assistente virtual, tudo que tem legenda, hoje tem a ferramenta WhatsApp, transcrição de áudio para pessoas surdas. Isso é uma ferramenta que ajuda bastante. Agora, eu tenho uma dúvida também. O Brasil está em igualdade com os outros países? Está abaixo ou acima quando a gente olha para inovação tecnológica em relação à acessibilidade? O Brasil ainda não tem um topping, né? A gente está muito ali no Japão e a China, entre os melhores ali que tem para acessibilidade, mas tem alguns cases que eu lembro, né? Um deles é o Colibri, né? Que ele é o Voa Colibri, que ele tem uma assistente virtual Que através do óculos. Ele é uma empresa, né? Que serve para pessoas com deficiência, que é um óculos que a pessoa utiliza, né? Pessoa que tem alguma paralisia, não consegue. Ela consegue só usar todas as ferramentas através do olhar, né? Ela consegue usar o celular através da sobrancelha. Isso é incrível. Mas isso tem, né, todo um trabalho ali. É uma empresa brasileira? É uma empresa brasileira. Uau. Uma empresa brasileira. É muito interessante assistir. Inclusive, uma pessoa que ela é publicidade dessa empresa é aquela atleta que ela se tornou tetraplégica. A Jade? Não é Jade. Esqueci o nome dela. Tem uma... Da ginástica olímpica? Exato. É uma... Esqueci o nome Eu da também menina. esqueci o nome dela. A Jade tá bem. Não é Jade, eu esqueci o nome dela. Mas vocês vão ver que tem em Brasil. Laís. Tem a Laís. Laís Cardoso, né? Não sei o sobrenome, Laís. Laís Mendes ou é Cardoso, algo assim. Laís. A Laís.
Muito Boa. bom. Você vê algum espaço para a criação de um certificado ou selo de acessibilidade comunicacional no Sim, Brasil? e já existe. O Olha, Handtalk, ele tem uma premiação e ele tem isso. As empresas se inscrevem e Handtalk aí é uma plataforma, o né? Uma Hand, o ferramenta, Handtalk é uma plataforma para é um é avatar, um avatar, é uma empresa de avatar que acessibiliza conteúdos para pessoas surdas, né? E aí ele tem essa premiação e certificação de acessibilidade para as empresas. E aí existe um período, a pessoa se inscreve e aí eles avaliam com uma banca e essa pessoa ganha esse selo. Muito bom. Ótimo. Agora, pode falar. Não, dá para explorar ainda mais isso, Dá né? para explorar. Ter outras certificações, né? Que Claro, dá para explorar, exato. Muito bom. Agora, sobre experiência pessoal, né? Qual foi o momento mais desafiador na sua trajetória em relação à inclusão e acessibilidade, né? E o que te ensinou sobre limite e sobre potências? Uma potência, eu acredito que quando, para mim, eu sempre tive que negociar ali a minha forma de performance, sabe? Quando a gente vai entendendo que a gente tem um teto, a gente não vai conseguir sozinho, precisa de alguém para ensinar a gente ensinar o outro. E eu lembro que eu estava numa experiência em São Paulo, quando eu tive que perguntar para uma pessoa algo que eu não sabia, óbvio, mas eu cheguei e comentei lá algo assim, tipo, olha, eu preciso de um roteiro, né, para interpretar esse assunto e tal. E aí a líder, ela supôs, né, sugeriu que eu não tinha entendido e tal. E eu acabei descobrindo que ela não sabia realmente a minha função. E ela falou assim, olha, a gente já trabalhou com pessoas melhores nesse assunto. E aí eu falei, olha, mas o que você fez? Ela fez uma tradução, uma interpretação. Ela fez uma interpretação. Eu falei, então você não sabe o que eu faço aqui. Eu acho que mais que isso, né? Vai vir pelo meu marcador e o tanto que eu tenho que me justificar para entender, não, eu sou um profissional para pessoa com deficiência, sabe? E eu sei disso porque eu tenho uma comunidade, sabe? Eu tenho experiência disso. Isso não vai trocar certificado algum. Isso vai ser para a vida inteira. Então, vai ser um curso que eu vou fazer isso que vai mudar essa experiência. Então, sempre foi a resistência dessa ignorância enquanto liderança não diversa. Muito bom. Agora, Rodrigo, você hoje na sua fala aqui, você se enquadrou em dois grupos, né, de afinidade, Exato, né? sim. Você acha que fazer parte desses grupos potencializou esse seu olhar para a acessibilidade? Com toda certeza. Grupos se potencializam, né? Grupos se organizam. Então, você se identifica com uma pessoa de um grupo, você com certeza vai amar assistir alguém que te representa. A gente tem um exemplo prático do filme da Pequena Sereia. Pra gente, muita gente não fez muito sentido, mas para muitas outras pessoas fizeram. Então, assim, ter essa referência fez total sentido. Isso é saúde mental para todo mundo. Isso traz esperança, isso traz longevidade para esses grupos. Então, se a gente quer um mundo diverso, a gente tem que pensar quem é que vai estar nesse mundo longevo. Muito bom. Agora, dentro de todos os grupos de afinidade, de toda essa, não sei, categorias, Sim. grupos, né? Como que a gente fala isso dentro da diversidade? Qual que você acha que é o mais desafiador para as organizações? Eu já ouvi e tem alguns estudos de que pessoas neurodivergentes são mais desafiadoras para as organizações. Uhum. É isso mesmo ou não? Não tem essa de mais desafiador ou menos desafiador? Exato. A gente tem um índice, né, de temas e grupos mais relevantes, mais estudados e mais explorados no momento. E o primeiro grupo que ele se adequa e atinge, assim, dificuldade são o público de pessoas trans. Então, qualquer Trans. coisa que acontece, seja política, seja governo, sempre são esse primeiro grupo que ele separado, ou de qualquer forma, esse é o primeiro grupo. E o outro grupo, né, pessoas LGBT e principalmente mulheres. Então, mulheres e mães também. Porque maternidade também faz parte de um grupo subrepresentado. Olha só, muito bom. Rodrigo, eu queria que você, a gente está caminhando para o finalzinho, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, sobre esse espaço de fala que você tem. Uau! O meu conselho para as empresas é que elas cheguem mais próximo das mãos que guiam as maiores vozes do nosso país.
que são os grupos subrepresentados. Nós não somos minoria, somos a maioria. Legal. Muito bom. Rodrigo, fala pra gente onde que as pessoas podem te encontrar. Podem me encontrar no meu TEDx, que se chama Meu Norte é Sonhar, pelo YouTube. Minhas redes sociais são _Rodrigo Boto, tanto no meu LinkedIn, tanto no meu Instagram. Muito bom, Rodrigo. Caminhamos para o final, chegamos, né, ao final de mais um episódio. Acho que o que você trouxe aqui foi de altíssima relevância. Você mostrou que diversidade, inclusão, equidade e acessibilidade não são só valores, mas são alavancas para inovação, para colaboração e para reputação também, né? Então a gente te agradece muito. E para você que está aí assistindo, não esqueça de acionar o nosso sininho e maratonar a todos os episódios do Entralizando. Até mais!